pessoal? Um intervalozinho aí de 15 minutinhos. Deu tempo de beber água, né? Deu tempo de se hidratar. Deu tempo de tomar um cafezinho. A professora, viciada em café e tem que deixar, né? Mas na hora do intervalo não tem como, né? É sagrado, né? Para todo mundo é sagrado. Cafezinho ali para reanimar, né? Vamos continuar aqui, só que agora com a nossa disciplina de rotinas organizacionais no curso técnico em recursos humanos, tá? E hoje vamos falar sobre mapeamento de processos, né? Que é o nosso objetivo, o objeto do conhecimento. E o objetivo de aprendizagem, desenvolver habilidades de mapeamento de processo, teoria prática, recordar a aula anterior, né, com as questões, e teremos também atividades, né? Então, recapitulando a aula anterior, o assunto anterior, que a gente falou sobre gestão de processos e gestão por processos, certo? Lembram? Certo? Então, vamos lá. Dentre as diversas atividades de uma organização, uma ação que usa recursos e é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entrada de materiais até a sua saída, pode ser considerado o quê? Uma atividade de obtenção de insumos de entrada, um mecanismo de processo, uma atividade de obtenção de produto final, parâmetro de controle ou mecanismo de auditoria de qualidade. Nós vimos que uma atividade que é possibilitada a transformação de um produto, sendo que, para que seja transformado, eu tenho a entrada de algum material, né? O material entra, a matéria-prima entra, né? É transformada, certo? E depois tem a saída. E isso é considerado o quê? É um mecanismo de processo. E isso é o processo produtivo. Professor, aí tem algum aluno que vai perguntar o seguinte, vamos supor que um aluno pergunta assim, professor, um profissional faz esse processo produtivo? Né? Eu posso fazer um processo produtivo? Ou é só uma empresa que tem que ter a entrada de algo para ter uma transformação e a saída? Ou seja, a saída é o resultado daquilo que está entrando, certo? Então, sim, podemos. Qual é o nosso processo produtivo? Vamos lá. O que é que está entrando agora na vida de vocês? Pensem na seguinte questão. A vida de vocês, a primeira empresa de vocês é a vida de vocês. Então, vocês já são empresários, porque vocês estão administrando a vida de vocês. Cada um aí está administrando a vida. Eu administro minha vida, o nosso diretor de imagem administra a vida dele, a professora Fátima, os professores mediadores. E qual é o nosso processo produtivo? O que é que entra, é transformado e a gente coloca como resultado? O que entra é o conhecimento. Nós estamos em busca de conhecimento. Nós vamos absorver, adquirir o conhecimento. E a gente pega esse conhecimento e transforma. Transforma simplesmente de acordo com aquilo que a gente vai desenvolver como profissional. E o que a gente faz de atividade é o resultado, é a saída. Então, na nossa vida tem um processo produtivo, certo? Entendam assim, para que vocês possam entender melhor, tá? Para o sistema de gestão organizacional, um dos principais benefícios da adoção da gestão de processos consiste em quê? Constitui-se um instrumento eficaz na busca da satisfação dos clientes e do aperfeiçoamento contínuo da gestão de qualidade, permitir a maximização da lucratividade da empresa a partir do gerenciamento da aquisição, movimentação, armazenagem de materiais e produtos, né, acabados, desenvolver condições organizacionais de satisfação do pessoal, alcançando os objetivos individuais, fazer com que as informações cheguem de forma rápida e eficiente às pessoas que necessitam delas para a tomada de decisão, ou propiciar a maximização de resultados econômicos e financeiros decorrentes das atividades operacionais. Nós vimos que
constituir-se um instrumento. Gestão de processos consiste em constituir-se em instrumento eficaz na busca da satisfação dos clientes e do aperfeiçoamento contínuo, melhoria contínua da gestão de qualidade. Né? E a norma ISO 9001 promove o quê? A adoção de uma abordagem de processos. Beleza? Bom, e aí a gente entra na questão de mapeamento de processos. O que é, importância e 5 maneiras de fazer esse mapeamento de processos. Né? Quando a gente fala assim, mapear alguma coisa, a gente vai monitorar. A gente vai acompanhar, né, algum processo, alguma atividade. Não é verdade? Muitas organizações encontram problemas com a variabilidades e desvios na sua jornada diária de trabalho. Né? Desperdício de tempo, alto gasto com retrabalhos, evitar retrabalhos, viu? Erros recorrentes e outros são comuns em muitas instituições. Mas o retrabalho acontece, o alto gasto com retrabalho, erros, desperdício de tempo, porque não se tem um monitoramento, não se tem um controle. Tá? Para superar esses desafios, o mapeamento de processo pode ser a resposta para alinhar os fluxos no dia a dia de uma empresa e torná-la ainda mais competitiva. O mapeamento de processos é indispensável para que uma instituição funcione com agilidade. Nesse cenário, cada organização tem um método adequado à estrutura organizacional, combinando o melhor formato às necessidades cotidianas. Então, vamos explicar o que é o mapeamento de processo, a sua importância e como aplicar na sua empresa. Então, o que é o mapeamento de processo? O que é mapear processo? É uma ferramenta que faz a sequência lógica dos fluxos, etapas e objetivos dos processos de uma organização. Tá? Ele permite uma clareza maior do andamento de uma empresa, sendo possível visualizar as etapas como um todo, observando o início da atividade, o meio e o fim dos processos principais. Detalhe: durante o início, tem etapas. No desenvolvimento, que é o meio da atividade ou o meio do processo, também tem etapas. E o final do processo também é constituído de etapas. Ou seja, todas as etapas são mapeadas. Certo? Esse tipo de ferramenta alinha pontos determinantes para tornar a instituição mais competitiva. Ora, como assim, professor? Eu vou tornar a organização, a instituição mais competitiva? Lembram da questão do controle de atividades, de monitorar atividades para evitar erros, evitar falhas, evitar gastos? Né? Se eu estou monitorando, se eu estou mapeando, eu busco o quê? Uma melhoria contínua na minha produção, uma melhoria contínua no meu processo. Se eu quero uma melhoria contínua, eu quero estar competitivo no mercado de trabalho. E assim vale para o profissional. Se eu quero ser competitivo no mercado de trabalho, se eu quero melhorar, ter qualidade no meu serviço, eu tenho que ter uma melhoria contínua. Eu tenho que analisar as minhas atividades, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu preciso fazer para que o mercado me acolha. Tá? Então, esse tipo de ferramenta alinha pontos determinantes para tornar a instituição mais competitiva, perdendo menos tempo e potencializando operações, já que permite a análise de conformidade, vendo o que está correto e o que não está. Com o mapeamento de processo, é possível entender como cada etapa funciona na prática, ponta a ponta, do início ao fim. Tá? Quando se fala fim, não é o fim da atividade. Como assim, professora? Vamos lá. Você tem uma empresa de fabricação de tênis, né? Certo? Que tênis? Que tipo de tênis? É sapatênis? É esporte? Né? É para caminhada? Né? Porque hoje já tem, né?
Não, eu quero um tênis para caminhada. Aí o vendedor mostra, isso aqui tudo é para caminhada, né? Vamos supor que você tem uma indústria de tênis só para caminhada, específico, né? Corrida, certo? Você vai receber materiais para transformar, para criar um tênis. Você tem vários materiais. Todas essas etapas, né? Vai ser colorido, tem a parte de pintura, corte de borracha, costura de tecido, tudo isso é controlado, tudo isso é mapeado. Pronto, terminei o tênis. Esse é o processo final. Olha a diferença da empresa. Esse é o processo final, então eu vou controlar, eu vou monitorar, eu vou mapear o processo até o processo final, que é o tênis já constituído, o tênis já pronto para venda. Saiu da minha indústria, já dentro da caixa, para as lojas, os destinatários finais, né? Acabou o processo? Não. A venda do teu produto também faz parte do processo. Então, quando a gente fala como é que funciona o mapeamento de ponta a ponta, é todo o processo, não é só a fabricação do tênis, não. É a distribuição dele, é toda a logística de distribuição, né? É a venda, é o retorno, tá? É a resposta, é o feedback do cliente. Então, tudo isso é mapeado, tá? Fazer ajustes nos fluxos baseados no diagnóstico realizado, reformulando o que não está bom e fixando o que está de acordo, tá? Documentar os processos e deixar todos os colaboradores por dentro dos fluxos da empresa, garantindo que ele seja cumprido da melhor forma. Ou seja, o mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial que vai identificar o andamento dos fluxos para que a tomada de decisão seja baseada no que foi identificado. Nesse contexto, alguns tipos de mapeamento são mais utilizados. Nós temos os fluxogramas, fluxograma horizontal, o mapa fluxograma, a UML, que é a linguagem de modelagem unificada, a BPMN, modelo de processo de negócios e notas, tá? E qual a importância desse mapeamento de processos para uma organização? A importância do mapeamento é uma organização, tá? Em uma organização, vai além de identificar os processos e apontar lacunas, falhas para realizar melhorias, né? Ele também possibilita uma grande redução de custos. Se reduz custos, a gente pode aumentar a produtividade, já que mostra falhas no sistema e promove uma visão ampla dos processos utilizados pela organização. Essa ferramenta, mapeamento de processo, é baseada em reconhecimento e análise. E, por esse motivo, se torna indispensável para a melhoria da gestão. E é aí, tá, que a necessidade desse tipo de mapeamento mais se evidencia. Com ele, a empresa consegue perceber gargalos na sua atuação, identificar os responsáveis por cada etapa de processo, né? Fazer previsão de tempo e custo em cada produção, definir padrões gerenciais, né? E fazer checklists do que já foi feito em cada momento. Bom, e quais são as dificuldades, né, de um mapeamento de processo? A aplicação errada do mapeamento de processos pode desencadear uma série de dificuldades dentro da organização. Seja por desafios administrativos ou operacionais, muitas empresas não conseguem ter um bom controle sobre esses fluxos, né? O que termina em um entendimento errado dos resultados, fazendo com que se tenha uma visão vertical do que está sendo feito, sem levar em conta pontos que realmente fazem sentido. Certo? Alguns problemas recorrentes são o seguinte: olhar apenas para o resultado das pessoas e áreas e não do processo como um todo. Foi o que eu acabei de falar, né? O mapeamento não é somente o resultado, ou então somente como vai entrar o material, vai ser transformado e pronto, saiu para vender. Não. É todo o processo. Outro problema, não conseguir enxergar o processo com início, meio e fim.
falhas de comunicação. Olha aí, entre todas as pessoas do time. Então, a gente lembra que o quê? Um ponto importante, né, para o mapeamento de processo é a comunicação interna. Olha aí. Está vendo como um assunto ajuda o outro assunto da outra disciplina? Né? Então, falhas de comunicação interna, né? Ou seja, entre todas as pessoas do time, entendimento errado de cada um sobre o processo. Falta de investimento em soluções realmente eficientes. Falta de gerenciamento de resultado dos processos, tá? E de acompanhar o desempenho ao longo da jornada. Tempo excessivo gasto em mapeamentos manuais, como post-its e quadros não automatizados, tá? Entendimento errado de tarefas que não foram documentadas e necessitaram de interpretação pessoal. A falta de documentação na comunicação interna, certo? Para superar desafios como esses, né, esses erros, envolver as pessoas no seu time e ter todas as informações claras sobre seus processos e demandas faz toda a diferença. É a questão do alinhamento de colaboradores. Nós temos que alinhar, nós temos que treinar esses colaboradores, essa equipe, esse time. Tá? E vamos aprender como é possível fazer um mapeamento de processo englobando esses pontos. Né? E como é que a gente faz, professor, esse mapeamento? Né? Um mapeamento de processo se faz de forma visual, apresentando a sequência de acontecimentos que compõe todo o método. Detalhe: o fazer de um mapeamento de processo, ele vai ser diferenciado de cada organização. Porque as organizações não têm processos produtivos iguais. Elas não trabalham com processos iguais. As organizações são diferentes umas das outras. Os setores, as áreas de atuação, as atividades desenvolvidas são diferentes. As organizações e as empresas não são iguais. Assim como nós, pessoas, indivíduos, né, cidadãos, nós não somos iguais. Certo? Então, como é que a gente faz? Certo? Algumas práticas fundamentais podem ajudar a dar vida a esse mapeamento. Quais são as práticas fundamentais? Primeiro, compreender. Compreender a atividade. Compreender o que você está fazendo. Compreender o processo. Certo? Depois que eu compreendo, eu vou fazer uma análise. Né? A análise, vou criar, né? Vou precisar de automatização, né? E uma monitoração, um controle, um mapeamento. Certo? Bom, primeiro, entenda qual processo precisa ser mapeado. Qual é o processo que precisa ser mapeado dentro da sua organização? Né? Primeiro, compreenda qual é o principal processo que precisa do seu esforço para criar uma solução a ser mapeada. Entenda se é um processo primário, se é um processo de apoio, ou é um processo de gerenciamento. Né? Foque em apenas um no início e leve em consideração alguns pontos. O motivo de avaliar esse processo. Qual é o motivo? Por que eu vou avaliar esse processo? Né? Quais os riscos envolvidos nesse processo? Né? Ou nesse mapeamento? Se existem regras e regulamentações que você precisa seguir para que possa desenvolver essa ferramenta. Então, quanto mais detalhada for sua avaliação, melhor. Quanto mais dúvidas surgirem, melhor. Porque você vai atrás para a resposta dessas dúvidas. Tá? Segundo, consulte seus pares e saiba o que será feito para superar o desafio. Tenha certeza de que cada elemento descrito no item anterior faz realmente sentido para a sua organização. Valide o início do seu processo com outras pessoas do seu time, para que todos possam fazer sua contribuição. Assim é possível entender os melhores caminhos para solucionar os problemas. Depois, avalie a eficácia do processo. Entenda como ele pode ser aprimorado e como é a experiência do seu cliente durante as etapas.
Terceiro, desenhe cada etapa. Desenhe a etapa. Como assim, professora? Vamos supor que você está dentro de uma agroindústria que trabalha com polpas de fruta, né? Tá aqui o campo. Tá aqui as frutinhas, né? Plantadas, certo? Isso aqui é uma agroindústria. Vamos supor, isso aqui é um exemplo, né? Primeiro tem o quê? Antes daqui foi plantado. Aí você vai colher. Tem a colheita. Olha só os processos. Já começa aqui. Começa no plantar. Preparar a terra, né? O solo para plantar. Depois tem a colheita, né? Da colheita vai para a indústria. Quando vai para a indústria, tem a entrada dessas frutas. Vamos desenhar cada etapa. Tem a entrada, tem o recebimento dessas frutas. O que é que eu vou fazer? Professora, a senhora pode voltar o segundo rapidinho? Vamos lá. Interrompendo aqui. Olha aí. Consultar seus pares e saiba o que será feito para superar o desafio. Beleza? Posso continuar? Alguma dúvida? Posso passar? São Miguel da Baixa Grande. Vou passar. Beleza. Terceiro, desenhar cada etapa. Quando você colhe, você plantou, você vai colher, né? E aí o que é que acontece? Chegou lá na indústria, vão receber as frutas. Então, esse desenho de cada etapa é para você ver quais são as etapas. Deixa eu desenhar aqui. Eu recebo, eu seleciono, porque há o recebimento, a seleção de quê? As melhores. As melhores para se fazer. Como é que eu quero a polpa? Eu quero a polpa de uma fruta verde? Eu quero a polpa de uma fruta madura? Vocês sabiam que tem até isso? Né? Como é que eu vou vender essa polpa? Né? É processada? Olha aí. Como é a minha polpa na minha indústria? É processada? É só aquela massa? Né? Ou eu vou tirar os pedaços daquela polpa, eu vou já botar dentro de um pratinho. Né? Como é a minha embalagem? Vocês estão entendendo? Então, isso tudo tem que estar no planejamento. Isso tudo tem que estar escrito, está desenhado, as etapas. E cada etapa dessa é mapeada. Certo? Entenda quando o processo começa e quando ele termina. Faça uma representação gráfica da sequência de atividades que sua empresa realiza. Certo? Essa sequência deve mostrar todas as informações de entrada, a sequência de processamento. Dentro da sequência de processamento tem várias etapas. O processamento começa no recebimento, seleção, lavagem, corte, embalagem, até a saída do processo, mostrando os produtos, serviços e resultados. Que os resultados, simplesmente nesse caso que eu estou dando exemplo, é o quê? É a venda. Certo? Até aqui, estão entendendo como é que funciona? Vamos lá. Automatize seu processo para que todas as etapas sejam vistas com clareza e sua empresa consiga extrair as informações mais precisas. O ideal é automatizar o processo de mapeamento. Com ferramentas o quê? Que utilizam BPM, Business Process Management. Sua organização pode criar de forma automatizada auditorias de conformidade, processamento de pedidos e outras ações que se conectam a todo o processo já executado, garantindo o melhor andamento de todo o fluxo. Certo? Monitore, controle. Esse pode até parecer o fim da jornada, mas não é.
Monitorar não é o fim do processo. Não, é constante. Se eu vou monitorar é porque eu quero uma qualidade, eu quero uma melhoria contínua. É apenas o início de todo um trabalho de eficiência organizacional. Chegou a hora de acompanhar seus resultados para saber se o mapeamento de processo foi eficiente. Se você mapeou seus processos apenas para documentá-lo, ou foi além e fez uma verdadeira transformação nos processos de sua empresa, né, saiba que toda a informação coletada até aqui foi essencial para o futuro da sua organização. Por esse motivo, tá, fique sempre atento às mudanças e de olho em indicadores que podem mostrar ajustes necessários ou desvios que acarretarão em problemas a longo prazo, certo? Bom, e aí a gente vê dentro do mapeamento de processo inovações e novas tecnologias para o mapeamento. Para automatizar seus processos, é preciso entender como as soluções disponíveis no mercado conseguem suprir a sua necessidade. Para isso, algumas práticas determinam os melhores caminhos para cada organização, né? Professor, e essas práticas são as usadas em toda organização? Não. Isso depende da atividade. Isso depende da gestão organizacional. Tá? O BPM, por exemplo, significa, em tradução livre, gestão de processos de negócio. Com ele é possível otimizar a produção durante todas as etapas. Ele busca a melhoria de processos organizacionais a partir da obtenção de informações sobre como os fluxos ocorrem. Tá? Já o Process Mining é uma disciplina que utiliza as informações disponíveis em diversos sistemas, né, como o ERPs, né, que é o Planejamento de Recursos Empresariais, os CRMs, que é a Gestão de Relacionamento com Clientes ou Prontuários Eletrônicos, tá? Extraindo dados dessas ferramentas para descobrir como os processos ocorrem na realidade, fazendo um mapeamento automático dos fluxos. Tá? A partir disso, se identifica ineficiências, gargalos na execução dos processos. Né? Causa raiz de alguns problemas e ofensores de tempos e custos. Certo? Nesse sentido, a tecnologia, o uso da tecnologia é primordial, pois reduz o risco de erros humanos, aumenta a agilidade das operações e gerando dados que se transformam em conhecimento para toda a instituição. Detalhe, vocês já estão sabendo que vocês terão que acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Porque vocês já estão na era da tecnologia. Vão começar a trabalhar com o uso de tecnologia. Tá? Então, não fiquem só no conhecimento. Ah, eu me formei em técnico em recursos humanos. Opa, beleza, ótima área. Mas vamos melhorar. Né? Nós vamos melhorar o nosso processo de conhecimento. Né? Então, vamos em busca de maior aprendizado, de mais aprendizado. Bom, BPM, Modelo de Processo de Negócios ou Gestão de Processos de Negócio. É a transformação da insatisfação dos resultados alcançados em ações específicas para melhoria efetiva, com foco na sustentabilidade financeira, satisfação do cliente, otimização de custos e desperdícios. Né? A grande dificuldade da implantação de BPM nas organizações não está na tecnologia ou nas ferramentas de apoio, e sim na resistência do corpo gerencial de abrir mão do poder hierárquico, consolidado há anos por uma estrutura vertical, cujo foco maior é na função e nos resultados. BPM é uma mudança de mentalidade. Tá? E olha só os objetivos do BPM. Tá? Identificar, né? Desenhar, executar, documentar, medir e monitorar. Isso aqui é constante. Certo? Ciclo de vida do BPM segundo a ABM-PMP. Né? Parece com o ciclo PDCA.
que é um ciclo de melhoria, né? Estratégia e planejamento do processo, análise do processo de negócio, desenho e modelagem do processo de negócio, implementação do processo, controle e monitoração, né? E refinamento do processo. Certo? E os objetivos? Agora a gente vai falar, né? Na descrição a gente viu a imagem para ter uma ideia, e agora a gente vai falar realmente dos objetivos. Bom, qual é o maior objetivo do BPM? Ampliar a competitividade no negócio, otimizando ao máximo a produtividade dos colaboradores. Olha aí. Eu vou otimizar ao máximo a produtividade dos meus funcionários, porque eu quero ampliar a competitividade do meu negócio. Certo? Para isso, a colaboração da tecnologia é essencial, pois reduz ao mínimo o risco humano, aumenta a velocidade de execução, além de fornecer um panorama rico em dados, né, e diversos pontos de vista para a direção da organização. Significa que as decisões tornam-se muito mais rápidas e assertivas, pois com apenas alguns comandos é possível ter acesso a um olhar embasado e seguro, ou seja, em poucas palavras, BPM é essencial para qualquer empresa que queira crescer e se destacar em seu ramo de atuação. Tá? Com essa breve introdução, a gente já pode esclarecer o quê? Que o BPM não é uma metodologia, não é uma estrutura de negócio e não é uma ferramenta. E como é que a gente realiza a implantação do BPM em uma empresa? Né? Apesar de, à primeira vista, parecer completamente focado na tecnologia, o BPM precisa e muito de recursos humanos para funcionar de forma eficiente em uma instituição. Professor, e como é que o funcionário, como é que o colaborador, ele vai saber utilizar esse BPM? Ele vai saber implantar o BPM através de treinamentos. Uma organização que pensa em melhoria contínua, em ter qualidade no seu processo produtivo, ela tem que investir também no funcionário. Ela vai treinar, ela vai capacitar, certo? Através do BPM, o time se torna muito mais analítico e estratégico, o que contribui para que a tomada de decisão seja mais rápida e simples e ainda para que os processos sejam mais fluidos. Bom, a implantação, a realização da implantação em uma empresa começa através de quê? De um mapeamento, do próprio mapeamento de processo. É realizada uma análise minuciosa, tá, de todos os processos existentes no momento da organização. É preciso mapear e documentar tudo para que só então possa ser feita a análise de como tudo está funcionando de ponta a ponta em todas as áreas do negócio, e nós vamos conhecer algumas dessas fases deste início de implantação. Primeiro, documentação de todos os processos atualmente adotados na empresa. Todos os processos adotados ou que irão ser adotados em uma empresa, eles são documentados. Nada é feito à toa. Tá? Até porque a documentação desses processos, ele gera uma segurança para a empresa. Certo? Buscar a colaboração de membros-chave da equipe para que possam acompanhar e contribuir com as mudanças que deverão ser implementadas. Pesquisa minuciosa em busca de falhas e gargalos. Isso é constante. Buscar sempre as falhas, erros, problemas que estão sendo ocasionados. Tá? Criação de novos formatos que permitam melhorias serem propostas em seguida. Definição das prioridades para organizar o momento da implementação. Definição das atividades que terão seus processos automatizados e acompanhamento contínuo de todos os novos procedimentos. Todo e qualquer procedimento vai ter o acompanhamento contínuo. Né? Depois de mapear, né, temos a padronização. Aqui é comum definir um processo que servirá como guia de boas práticas a ser adotado dali em diante pelos departamentos selecionados. Em um primeiro momento, é necessário que a equipe realmente comece a perceber as vantagens da adoção de um BPM.
Muitos processos podem ser melhorados e ficarão mais fáceis de serem operacionalizados, além do fato de que cada colaborador, cada funcionário, ele vai ter total ciência de qual a sua obrigação dentro desse contexto, né? Esse momento é importante para o sucesso do BPM e vamos conferir algumas das vantagens. É possível prever e tomar decisões tendo como base erros e acertos registrados na plataforma, tá? Não está sendo monitorado, então o funcionário já vai saber, né? Pelo registro lá, eu disse, ó, aqui está tendo erro, vamos melhorar. Todos se sentem mais seguros de que a legislação e todas as normas regulamentadoras estão sendo devidamente cumpridas. Quando se trabalha com melhoria contínua, tem normas e legislações a seguir e tem que cumprir, tá? Cada membro da equipe se torna responsável por uma parte do processo, ou seja, elimina as zonas cinzas, né, na hora de cobrar qualquer obrigação, elimina a grande maioria de erros humanos, né? E sobre a melhoria, também conhecida como BPI, essa etapa, né? Melhoria do processo de negócio, ou seja, algo relacionado à melhoria no gerenciamento de processos. É aqui que são feitas as primeiras correções nos processos, para que possam fluir com mais facilidade e sejam adotados por todos os colaboradores de forma mais intuitiva. E quais são as fases da melhoria? Preocupação em determinar uma ordem lógica para a realização dos processos, né? Capacitação técnica da equipe para que possam desempenhar a função com facilidade, além de prover a infraestrutura necessária para ampliar a produtividade, aplicação de todas as benfeitorias projetadas e implementadas, né? Temos a melhoria e também temos o quê? A otimização. Nessa etapa, começa-se o exercício de ampliar a capacidade do sistema de forma a não colocar em risco a sua eficiência e segurança, né? E alguns benefícios quando é bem aplicada. Total cumprimento de demandas, né? Redução de custos de mão de obra, queda nas ocorrências de erro e inconsistência, implemento do número de produtos e serviços realizados pela empresa, maior segurança da qualidade das mercadorias, né? E vamos às atividades. Um gestor público, preocupado em melhor analisar os passos dos processos e rotinas da sua instituição, acompanhando a passagem desses processos de um órgão para outro, se valeu de um gráfico, cuja representação desse gráfico facilitou a análise do trabalho dele e a sua simplificação, tá? Qual gráfico foi utilizado pelo gestor? Ele utilizou um fluxograma? Ele utilizou um funcionograma? Ele utilizou um gráfico PERT, né? O gestor se valeu de um gráfico matricial ou ele utilizou um diagrama de Gantt? Preocupado em melhorar, né? Em melhor analisar os passos dos processos e rotinas da instituição. Vamos lá? Qual foi o gráfico que ele utilizou para facilitar a análise do trabalho e a simplificação desse trabalho? Vamos lá? Alguém aí para responder? Ele utilizou um fluxograma, tá? A gente já viu o fluxograma e os objetivos e os benefícios em outras aulas, né? O ponto crucial na análise de processo de trabalho é a determinação. O ponto crucial, olha aí, São Miguel da Baixa Grande respondeu letra A, né? E realmente era letra A, tá? O ponto crucial da análise de processo de trabalho é a determinação de quê? Dos processos críticos da organização, da lacuna de competências, do organograma funcional da organização, do clima organizacional ou dos pontos fortes e oportunidades de negócio.
Vamos lá, São Miguel da Baixa Grande. Ponto crucial da análise de processos de trabalho. A gente determina processo crítico, lacuna de competência, organograma, clima organizacional, pontos fortes e oportunidades. São Julião respondendo letra A para a segunda questão. Quem mais? Buriti dos Lopes, letra A. Ponto crucial da análise de processo de trabalho. Olha aí. Responderam letra A e acertaram. Curral Novo também respondeu letra A. O ponto crucial para analisar o meu processo de trabalho. Eu tenho que determinar o quê? Os processos críticos da organização. Certo? O mapeamento de processos é uma maneira de quê? Ter uma visão ampla do processo para que ele seja necessariamente redesenhado. O mapeamento de processo é uma maneira de visualizar o processo por meio de um organograma, o que possibilita a proposição de melhorias. Ele é uma maneira de realizar uma avaliação do processo, obrigatoriamente produto de melhorias, propondo melhorias. Colocar um processo em forma de um diagrama que possa ser projetado, avaliado e redesenhado se necessário, ou ele é uma maneira de redigir um passo a passo para que sejam visualizadas suas diferentes etapas. Curral Novo respondendo letra D, colocar um processo em forma de um diagrama que possa ser projetado, avaliado e redesenhado se necessário. Pau d'Arco, letra D. Quem mais diz que é letra D? Buriti dos Lopes, letra D. Eita, muita gente marcando letra D. Vamos já ver se é letra D. Tá? O mapeamento de processo é uma maneira de... Olha aí. Né? Pessoal, letra D. Né? Colocar um processo em forma de diagrama que possa ser projetado, avaliado e redesenhado, se necessário. Como assim? Colocar um processo em forma de diagrama, você vai desenhar o processo. Você pode desenhar em forma de diagramas, né? Porque depois do desenho ele vai ser projetado. Eu vou fazer uma análise daqueles processos, né? Se houver um erro, eu vou redesenhar. Se necessário. Se necessário, eu redesenho. Se não, eu coloco em prática. Beleza? Entenderam, pessoal? Até aqui? Entenderam tudo direitinho, né? Beleza. Então, a gente se encontra, tá? Até a próxima. Grande abraço.